Fala pessoal, tudo bom? Fla Press começando e olha, numa semana que tem bastante coisa pra gente comemorar aqui. Claro, a primeira delas, a liderança do Campeonato Brasileiro na virada do turno. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas está isolado com 40 pontos. E ó, tem importância sim, tá? Pra você que é daqueles que falam que vale ao final, dá uma olhada aí no que significa virar o turno em primeiro. Campeão simbólico do primeiro turno. O Flamengo ainda nem completou 19 jogos, mas virou a 19ª rodada do Brasileiro na liderança isolada com 40 pontos. Não fosse suficiente, o time comandado por Filipe Luís ainda é dono do melhor ataque e da melhor defesa. São bons números, claro que poderiam ter sido melhores, mas também poderiam ter sido piores. Para mim, não significam nada, a não ser que temos que ganhar o próximo. E vai ser contra o Inter. Então vai ser difícil, vai ser fora de casa. E nós temos que tentar ser o mais consistentes possível daqui até o final. Eu, desde que eu cheguei no Flamengo, todos os anos que eu cheguei no Flamengo, quase sempre a gente teve que perseguir o líder. Em 2019 perseguimos no primeiro turno e acabamos conseguindo virar essa vantagem, tomar a liderança e ficar até o final. E em 2020 também. Não éramos líderes, acho que era o São Paulo durante muito tempo, depois foi o Inter, depois a gente retomou e sempre foi perseguidor. Para além do coletivo, a temporada é especial individualmente para muitos jogadores. O que falar, por exemplo, de Arrascaeta? Perto de completar 100 assistências com a camisa do Flamengo, ele é o jogador mais decisivo em 2025. Com participação em quase 30% dos gols marcados até aqui. E olha que o Flamengo perdeu 3 jogadores importantes de uma vez só, hein? Gerson e Wesley vendidos ao exterior, além de Eric Pulgar em tratamento de lesão. Esse fato é pouco levado em conta por quem quer títulos no plural, e espetáculo em campo sempre. Na outra coletiva a pergunta era, os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade? Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. Um turno inteiro pela frente. Reforços de dar inveja aos rivais chegando e vestindo a camisa rapidamente. A janela que o clube está fazendo é extraordinária, né? É um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Força necessária, porque o desfecho da temporada ainda está longe, só no final de dezembro. Mas desde que o Brasileirão mudou para o formato de pontos corridos e em 2003, lá se vão 22 edições, em apenas 6 delas, o campeão não foi o time que virou o turno na ponta da tabela. A gente mostrou aí o momento individual do Arrascaeta, né? Mas a verdade é que a defesa do Flamengo também está vivendo um momento incrível. No último jogo, o Léo Pereira foi destaque mais uma vez. O gol de número 100 na era Filipe Luís foi de um zagueiro. Um zagueiro que tem atuado há 10 jogos consecutivos em altíssimo nível. Aliás, este zagueiro chegou a 4 gols em 2025 e já igualou a quantidade de gols dele mesmo em relação ao ano passado e a 2023, se aproximando da temporada mais artilheira desde que ele chegou ao Mengão. Este zagueiro atende por Léo Pereira. Por falar em números, Léo Pereira é o segundo jogador de linha com mais minutos na temporada, 3.459, 100 a menos em relação ao xará Léo Ortiz. Definitivamente, ele está cada vez mais consolidado, inclusive como um dos pilares e líderes do elenco. Já foi capitão 2 vezes com Filipe Luís, por exemplo. Na partida passada, ele não vestiu a faixa de capitão, mas foi protagonista, sim, senhor. Contra o Mirassol, além de ter aberto o caminho da vitória, Léo Pereira foi o líder do time em cortes. Foram 10, com 3 duelos aéreos ganhos,
e ainda 93% de eficácia nos passes, segundo o site especializado SofaScore. Números que comprovam a eficiência do camisa 4 nas duas fases do jogo e que reforçam também a confiança em vermos mais uma atuação de gala dele, desta vez no duelo desta quarta-feira, decisivo pela Libertadores contra o Internacional. Vamos falar de basquete, porque a temporada vai ter coisas importantíssimas acontecendo e essa semana marcou a reapresentação do grupo. Para saber como é que está a expectativa e o planejamento, a Raquel Drodobski foi conversar com o técnico Sérgio Hernandes. Eu estou aqui do lado do nosso prof, o Sérgio Hernandes. Você já está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há um tempo. Como é que você enxerga essa cidade? Você já se acostumou com a cidade, com o clima? Está feliz aqui? Eu estou muito feliz. Mas acho que acostumar ao Rio de Janeiro leva mais tempo ainda. Porque Rio surpreende todo o tempo, não? 2 dias atrás, fiquei na Maracanã vendo o jogo e você vai absorvendo a cultura de Flamengo. É um clube incrível e eu sou bendecido de poder trabalhar aqui. Eu queria saber a sua expectativa agora para as competições, para a temporada nova, com o elenco, com gente nova chegando. Qual é a sua expectativa? Como é que você está enxergando o time daqui para frente? De minha experiência como treinador, mas para melhorar a cultura de trabalho do Flamengo, não? E criar uma identidade. Criar uma identidade, mas que tem que ver com o Flamengo também. Porque você tem que saber onde está. E o Flamengo nunca vai aceitar um time que não tem raça. Eu gosto de times que têm muito ritmo, de pés alto, de muitas possessões de bola, de pressionar a quadra inteira, jogar muito rápido, que ataque rápido seja a principal arma. A expectativa é conseguir isso. Se você conseguir isso, você vai ganhar mais vezes que a perder. A temporada anterior a gente ganhou a Champions, foi muito legal e qualifica para o Mundial, que agora a gente vai. Então, sobre Singapura, eu quero saber como é que você está preparando o time para esse momento. O Mundial vai ser mais forte dos mundiais. A gente tem na zona o campeão da Austrália e o time dos Estados Unidos. E já a Liga da Austrália está muito arriba agora. O tema é que tem Copa América, não tem tempo de trabalhar aqui com um time completo. Não vai ter, a verdade, 3, 4 treinos, vai jogar jogos amistosos e vai direto para Singapura. E aí, jogadores muito bem individualmente, mas coletivamente ainda cedo para a gente. Mas a mentalidade do Flamengo sempre é ganhar, como fala o himno do Flamengo, não? Vencer, vencer. Vencer, vencer, vencer. Para encerrar, Sérgio, eu vou pedir para você convidar, então, a nação para acompanhar o basquete, para estar nas quadras, para assistir lá na Flamengo TV. Sempre vai jogar com muita raça, com muita identidade e vai deixar a pele aí dentro da quadra. E para isso, precisamos de vocês. Obrigada, Sérgio. Obrigado prazer. a você. Boa temporada pra gente, vai dar tudo Obrigado. certo. Agora, toda segunda-feira tem Time Flamengo da base ao pódio para você na Flamengo TV. Entrevistas exclusivas com os principais atletas olímpicos do Flamengo e a primeira com a Rebeca Andrade já está disponível. Eu comecei na ginástica por volta dos meus 4, 5 anos, lá em Guarulhos, através de um projeto social. A minha tia trabalhava no ginásio e sabia que eu era muito espoleta, que eu tinha muita energia. E ia levar as minhas primas para fazerem o teste, porque ela descobriu que teria esse teste lá, e perguntou para minha mãe se não poderia me levar também. Minha mãe tranquilamente deixou, minha tia me levou e eu ingressei na ginástica desde então, nunca mais eu saí. Eu saí de casa com 10 anos, de Guarulhos, minha família toda continuou em São Paulo. Então eu fui com um grupo de meninas primeiro para Curitiba, treinei 1 ano lá em Curitiba e depois eu vim para o Rio. Eu acho que era 2011, 2012 mais ou menos, eu era muito novinha. Já entrei no Flamengo, fui super bem recebida junto com os meus treinadores, com as meninas que me acompanhavam junto também, para melhorar e nosso talento, lapidar tudo que a gente tinha aqui dentro da gente e evoluir. Aí eu tô no Flamengo até hoje.
Legal, né? Série 9, na próxima segunda-feira, a Samantha Rezende, atleta do polo aquático rubro-negro, vai ser a entrevistada dessa série especial que você acompanha toda segunda-feira na Flamengo TV. Agora, bora falar dessa casa aqui? Bora falar um pouquinho de Maracanã, porque o ano passou da metade e o Maracanã já está comemorando as conquistas de 2025. A expectativa é que a gente acabe o ano com 60% a mais de lucro em relação ao ano passado no que diz respeito ao estádio. Quando você mexe com a vida de 70 mil pessoas, tudo tem que funcionar. Transporte, segurança e lazer. Poderia ser uma pequena cidade brasileira, mas o assunto aqui é Maracanã. Um dos estádios mais importantes do mundo não poderia ser olhado de outra forma, senão com cuidado, profissionalismo e eficiência. O Flamengo e o Fluminense ganharam o contrato de concessão do Maracanã para operar o Maracanã por 20 anos. O Flamengo tem 65% de participação e o Fluminense tem 35%. A gente, quando assumiu o Flamengo aqui em janeiro, a gente olhou para esse contrato com muito cuidado, para o Maracanã com muito cuidado, para cumprir todas as cláusulas do contrato de concessão e começamos a fazer um trabalho de como melhorar o contrato de concessão do Maracanã. A gente fez uma nova premissa para a venda de camarotes, onde a gente aumentou a receita de venda de camarotes em torno de 30 milhões. A gente refez a visitação do Maracanã, onde a gente espera esse ano ter um lucro muito maior com a visitação do Maracanã. Com tudo isso, o Maracanã tornou-se uma empresa bastante rentável, que a gente estima que no orçamento de 2025 ela vai dar um lucro de 30 milhões. 6 meses de uma nova gestão. Por que não dizer de um novo governo no Maracanã? Com uma mentalidade profissional, reavaliando contratos de prestação de serviço e fazendo mudanças estratégicas. Em 2025, a previsão é que o estádio feche o ano com uma receita quase 61% maior na comparação com o ano passado. Além disso, o Maracanã ainda reduziu custos nas operações. Como que a gente fez isso? A gente resolveu que o Maracanã iria ser totalmente autossuficiente, ele teria que fazer tudo render melhor com patrocínios e, eventualmente, um dia até com naming rights do Maracanã, para que a empresa Maracanã seja totalmente autossustentável. A gente também fez toda uma revisão do Match Day, uma revisão de toda a precificação dos jogos, de tudo que envolve a entrada no jogo e todos os custos. A gente sentou com os fornecedores, inicialmente reduziu em 10% todos os contratos e depois estamos fazendo uma nova redução com eles em mais 20% de alguns contratos. Para que isso a gente faça o quê? Que a gente torne o Maracanã o melhor estádio do Brasil. Olha, para você que se interessou e quer saber um pouquinho mais dessa nova gestão do Maracanã, tem uma reportagem especial disponível na Flamengo TV, é só você buscar lá nos últimos vídeos publicados. Vamos olhar para o futuro, vamos olhar para a Libertadores da América? Nos próximos dias, Flamengo e Internacional vão se enfrentar 3 vezes, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e a única delas é a primeira aqui no Maracanã, já nessa quarta-feira. Para esse jogo, o Flamengo não tem o Arrascaeta, mas não se desespera. Assiste a reportagem que está tudo bem. A contar pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional estão em realidades distantes. O Flamengo sofreu apenas 2 gols em casa. O Inter tem saldo de gols negativo de -2. O rubro-negro virou o turno como líder, com um jogo atrasado ainda por fazer. O Colorado anda no meio da tabela, mas já flertou com o Z4 e tem Roger Machado pressionado. Agora, esqueça tudo. O que os pontos corridos premiam, o mata-mata nem sente. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental e muito importante. Um confronto, claro, que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas.
Algumas coisas são iguais mesmo. Os dois têm jovens jogadores que costumam mudar as partidas. O Alassian, com 8 gols e 4 assistências na temporada, já mostrou que não se esconde em jogo grande. Do lado de lá, Ricardo Matias não só marcou 2 vezes no último jogo contra o Bragantino, como já desbancou os medalhões colorados, Ener Valencia e Borré. O menino deve ser titular. A grande dúvida no Flamengo é quem vai substituir Arrascaeta, que cumpre suspensão no jogo de ida. Luiz Araújo, Saúl, quem sabe o próprio Alassian desde o começo ou ainda o recém-chegado Carrascal? É um jogador com um talento e uma qualidade gigante, muito grande, tem muchísima calidad, se nota, lo hemos visto esta semana. Hoy lo tenía casi seguro de que iba a ponerlo, tenía muy pensado el cambio de Arrascaeta y que él entrase por Arrasca, pero sentí en ese momento que el equipo necesitaba presionar más al Mirasol, necesitaba gente que tuviera más presión, sobre todo los detalles micro ahí de la presión alta que ya tiene muy bien incorporado Bruno y Plata. Y Carrascal aún no tiene tanto estos entrenamientos de presión, por eso opté por no ponerlo por la fase defensiva, pero por la fase ofensiva seguro que nos daría mucho, tiene mucha calidad, es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club dentro de los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver, por lo bien que trata la pelota, y yo le veo en la misma posición que juega Arrascaeta hoy. Me dijo que puede jugar tanto abierto como en la posición en derecha también. O sea, en las 4 posiciones de arriba, ele pode jugar em las 4. Seja qual for a escolha do técnico, o pedido do Léo Ortiz já está feito. Não pedir para a nação comparecer é falar o óbvio, né? Eles sempre estão aqui com a gente, mas que apoie do início ao fim, que a gente vai precisar muito deles. E a gente vai dar conta do recado dentro de campo, vai correr muito, representar eles dentro de campo e conseguir a classificação para a gente. Fala Dani, fala nação que acompanha aqui o Fla Press, é o programa mais querido da mais querida da Flamengo TV. Estou aqui para falar desse jogaço Flamengo e Inter pelas 8ª de final da Libertadores. Vai começar o mata-mata da Liberta, o nosso sonho do Tetra segue vivo, e para isso tem que fazer um jogo muito bem feito dentro de casa para poder lá no Beira-Rio resolver com tranquilidade. Quem vai estar em campo está nas mãos e na cabeça de Filipe Luís. A gente sabe quem não vai estar. Jordan de Arrascaeta, nosso craque, camisa 10, que arrebentou no jogo contra o Mirassol, direito ao chapéu, caneta, assistência de 3 dedos ali de trivela para o Plata, jogou demais o uruguaio, está fora. Está fora porque cumpre suspensão devido ao 3º cartão amarelo que levou contra o Tátira na última rodada da fase de grupos que nos classificou para essa segunda fase da Libertadores. Mas quem que Filipe Luís pode colocar no lugar de Arrascaeta? Naturalmente, o mais simples seria colocar Jorge Carrascal, que chegou agora, o colombiano, mas Filipe Luís não o colocou contra o Mirassol, por exemplo. Disse, inclusive, na coletiva que Carrascal ainda precisa de uns treinos para entender como é que funciona a parte defensiva do time. Porque o time de Filipe Luís começa marcando lá na frente. Essa marcação-pressão é muito importante que o jogador que está chegando entenda como fazer para não deixar um buraco, né? Será que vai dar tempo de em 1, 2 treinos o Carrascal pegar o jeito e entrar já contra o Internacional? Eu não acredito. Também não acredito que ele use Saúl. Saúl que costuma jogar mais pela meia-direita, né? O Filipe Luís gosta de colocá-lo ali, eu prefiro ele como segundo volante, mas sou aquele curinha que joga em qualquer posição no meio, poderia também fazer do Arrasca. Para mim, Filipe Luís utilizará uma tática semelhante à que utilizou contra o Atlético Mineiro no jogo de volta lá na Arena MRV, em Minas Gerais. Colocou 4 atacantes, Cebolinha pela esquerda, Plata pela direita, Alassian e Pedro centralizados. Não acredito que Cebolinha vai ser titular. Samuel Lino está pedindo passagem, jogando muito contra o Mirassol, criou muitas oportunidades, foi um dos melhores em campo. Assim como Plata, jogando de ponta direita, foi muito bem também contra o Mirassol e acredito que o equatoriano será titular. Ele pode, Filipe Luís, colocar, por exemplo, Luiz Araújo na direita e Plata centralizado, junto com Pedro ou com o Alassian. Fato é, Filipe Luís tem boas peças no ataque, esse ataque bem móvel, bem intenso, que incomodou muito o Galo no primeiro tempo, fazendo um golaço, né? Participação do Plata com Cebolinha, uma bela jogada. O Flamengo pode, com essa movimentação dos 4 atacantes, confundir a marcação no Internacional. Dor de cabeça Filipe Luís, mas também para Roger Machado, que não sabe quem vai enfrentar. Uma coisa é certa no Flamengo, a volta de Jorginho, que fará sua estreia na Libertadores.
Bom, é Libertadores da América, jogo fácil, a gente já está sabendo que não vai ter, né? Mas o Flamengo já foi feliz diante do Internacional algumas vezes ao longo da história dos dois clubes. Qual Flamengo e Inter você lembra mais? Coloca aqui nos comentários para mim, por favor, enquanto você vai ouvindo as respostas que o Bruno Eurique encontrou na rua. Flamengo e Internacional são velhos conhecidos. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 111 vezes na história e o Inter é um dos raros times com mais vitórias do que o Fla no confronto direto, sendo 39 para o Colorado e 38 para o rubro-negro, além de 34 empates. Mas em jogos decisivos, é o Flamengo que leva melhor, como na final do Brasileirão de 87, além das disputas pelos títulos brasileiros de 2009 e de 2020. Assim, todo rubro-negro tem na memória pelo menos um Flamengo e Inter especial. O que mais marcou foi a Copa União de 87, cara. Jogo mesmo emblemático. A Libertadores, né, de 2019, o Flamengo Internacional ali, eu pude assistir em casa, não vim. Mas para mim foi muito marcante porque foi um trajeto ali do Flamengo, né, que deu um pontapé inicial para nossa boa fase que está vindo desde 2019. Quando a gente estava disputando o título em 2009, né, a arrancada do Flamengo ali, que o último jogo a gente teve ali contra o Grêmio, que a gente ganhou, e o Inter estava disputando também, e aí tem a decepção lá do torcedor internacional lá no estádio deles por não conseguir ganhar. Agora, nesta quarta-feira, o duelo é pela Libertadores. Os times já se enfrentaram 4 vezes na competição, com 2 vitórias para o Flamengo e 2 empates. E quando se fala de Flamengo e Inter na Liberta, não tem como não pensar em 2019. Para os supersticiosos, inclusive, os times se enfrentarem novamente no mata-mata não é coincidência, mas um sinal. O espanhol que chegou no meio da temporada, a eliminação contra um Atlético nas oitavas. Então, assim, espero que os sinais estejam levando a gente para o caminho certo. E vamos, Flamengo! Assim como em 2019, o Flamengo terá a primeira partida no Maracanã e a volta no Beira-Rio. E a expectativa da nação é que novamente o mais querido consiga um final feliz e caminhe rumo a mais um título da Libertadores. É isso, Fla-Press passado a limpo, lembrando que a gente tem um encontro marcado já nessa quarta-feira, né, o pré-jogo, 3 horas antes da partida, então a partir de 18h30 eu espero você com toda a nossa equipe para começar a nossa live de aquecimento, tá? Um beijo para você, obrigado pela companhia.